Dale, meus brothers, como sempre, direto e reto, vamos comprar mais uma. Eu sou o Maurício Guartelar e no vídeo de hoje, se liga no roteiro que eu preparei pra vocês, hein, cara. Como escolher lentes pra sua câmera. 7 dicas que vão te salvar e principalmente fazer você economizar grana, porque afinal de contas ninguém quer perder dinheiro, cara, principalmente com câmera e lente, que é uma coisa tão cara. Então, por exemplo, ó, uma lentezinha dessa que eu tô aqui na mão, uma 1635, que é antiga, por sinal, foi um dos primeiros lançamentos das Zeiss para câmeras da Sony. Mas é um tanque de guerra, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês as marcas que tem nela aqui, ó. Tem altos amassados, mas a bichinha aguenta o choque. É uma lente que custa R$ 5.000. Então, esse vídeo tem como objetivo pra você te ajudar, cara, te ensinar a escolher a lente certa aí pro teu setup. Então, primeira coisa, deixa eu me atentar ao nosso roteiro aqui para não me perder nada que eu deixei para vocês, para que a gente possa seguir uma ordem lógica. Não deixe de comentar aqui embaixo se você de repente já comprou a lente errada, se você está buscando uma lente, qual lente. Se você está na dúvida, vai ser um prazer poder responder e te ajudar. Então vamos para mais uma. Eu sou Maurício Guartelar. E se você não ainda entendeu, não sabe qual lente você quer comprar, se é uma 35, uma 50mm, uma zoom, uma grande angular, uma teleobjetiva. Então, esse vídeo, como eu falei, ele tem um objetivo de te ajudar, cara, a salvar a tua graninha, a não jogar dinheiro fora. Porque tem uma coisa que ninguém fala, é que escolher uma lente não é só sobre ficha técnica, é sim sobre entender o teu estilo, o teu trampo, o teu olhar como fotógrafo, então isso é fundamental. Já aviso pra você que se você ficar até o final, cara, eu vou abrir uma visão que pode literalmente mudar a forma como você vai escolher teu equipamento daqui pra frente. Então, bora pro vídeo. Dica número 1. Entenda o que é distância focal. E isso é o começo de tudo, meus brothers. Se você de repente comprou uma ZV-10, uma Nikon Z50 ou uma Canon R50, R10, cara, se você não entende distância focal, você não vai conseguir escolher a lente certa, você vai estar chutando. Mas então o que é distância focal? Distância focal é aquele número que vem antes da milimetragem da lente. Por exemplo, 35mm, 50mm, 85mm. Isso define que, basicamente o quanto a tua lente aproxima ou ela afasta a cena. Não é só apenas sobre a questão do zoom, né? É sobre a percepção do espaço, a compressão e o campo de visão. Porque isso é uma coisa que pouca gente leva em consideração. Uma grande angular, por exemplo, ela vai distorcer o espaço, o assunto. Já uma super teleobjetiva, ela vai comprimir o assunto, aproximar o assunto. Uma grande angular faz parecer que as coisas estão mais longe do que de fato estão. Uma tele vai aproximar, dá a sensação que as coisas estão mais perto do que de fato estão. Então tem esse fator de compressão que é muito importante, tá? Se você quer uma foto mais aberta, por exemplo, se você quer ter mais ângulo de visão, você vai precisar de uma grande angular. Se você quer fazer um retrato com o fundo bem desfocado, você vai para uma teleobjetiva. Então, vamos lá. Sei que é um pouquinho complexo, mas já vou te mostrar aqui com a sequência desse vídeo qual lente serve para cada trampo, né? E qual lente é melhor para você, fechou? Dica número 2. A abertura do diafragma não é sobre desfoque. A abertura do diafragma, se liga nessa dica aqui, ó. A abertura do diafragma não é só sobre desfoque. Todo mundo pira no famoso 1.8, f1.4, achando que é só para ter aquele fundo desfocado. Mas a real é que a abertura também controla a entrada de luz e muda a cara do teu trampo. Lente clara não é só para buquê bonito. Buquê, gente, é desfoque, tá? Os gringos falam buquê. É para fotografar em condição também de pouca luz, para um vídeo noturno, para casamento, para evento, para lifestyle. Então assim, ó, eu já adianto pra você, cara, que às vezes vale mais a pena você pegar uma lente f2.8 zoom do que ficar louco numa Prime f1.4, dependendo do teu trabalho, né? Então tem muita gente que acaba confundindo, quer pegar, por exemplo, deixa eu pegar uma lente pra mostrar pra vocês aqui, ó. Vou pegar minha lentezinha que tá aqui pertinho de mim, cadê você? Que inclusive é uma das minhas lentes preferidas. Cadê minha lente, cara? Cadê? Ah, ela tá aqui na minha câmera, ó. Essa aqui, ó, é uma lente 55 1.8mm da Zeiss, ela tá aqui na minha Sony A7 III nesse exato momento, tá vendo? É uma lentezinha super compacta, pequena, e ela tem a abertura de 1.8. Eu, por exemplo, nesse exato momento no meu setup aqui, ó, eu não tenho nenhuma lente que tenha abertura de f1.4, brother, porque não vejo necessidade, né? Então, como eu falei, a abertura ela não define só o buquê, o desfoque, ela define também a entrada de luz. Então, se você faz material noturno, fotografa, por exemplo, casamentos, cara, né? Evento à noite. Então, de repente, ter o máximo de claridade na sua lente é muito interessante. Mas também tome cuidado, porque não compre uma lente f1.4 e use só em 1.4, porque não é no 1.4 que você vai ter o máximo de nitidez que essa lente também te oferece. Geralmente, os fabricantes, eles falam que o máximo de nitidez que você vai ter na sua lente vai ser geralmente o dobro da abertura máxima que ela tem. Então, por exemplo, se a tua lente ela é
1.4, o máximo de nitidez que você vai ter nela vai ser em f2.8, fechou? Vamos para a dica número 3, lente prime ou lente zoom? Esse é um dilema que todo mundo passa. Vamos lá, o que é uma lente zoom para explicar para vocês, ó. Tá vendo? Tô com a minha 16-35 na mão aqui, ó. Então eu vou de 16 milímetros, uma grande angular, até 35 milímetros. Essa lente ela tem uma abertura fixa de f.4. Por exemplo, se você comprou uma lente do kit da tua câmera aí, possivelmente vai ser uma 18-55 de abertura variável. Abertura de f3.5 até 5.6. Já essa outra lente aqui que eu mostrei para vocês, ó, que é a minha 55, deixa eu ver se eu consigo botar aqui para vocês conseguirem enxergar, ó, o foco. Ela é uma 55mm f1.8 de abertura fixa, ou seja, eu não tenho zoom nessa lente, então vamos lá para o que interessa. A Prime, né? Ela é uma lente mais leve, mais nítida, mais clara, mas ela te obriga a você se movimentar, se mexer. Já a lente zoom, ela é mais versátil, é ideal para quem não quer perder tempo trocando lente no meio do corre. Então, lembra que eu falei para você que não necessariamente a lente mais clara talvez vai ser a melhor para você? Então, se de repente você faz um evento, um casamento, ou se você está começando e você não quer investir em 3 lentes diferentes, vai com uma lente zoom, isso vai dar para você mais versatilidade. Agora, se você quer aquele look cinematográfico, você quer uma nitidez incrível num espaço com pouca luminosidade, né? Ou você quer um desfoquezão um pouco mais acentuado, uma lente prime, uma lente fixa vai talvez entregar mais para você. Então, vamos abrir esse arco aqui, ó, nessa dica 3, porque eu acho que isso é uma dúvida muito recorrente de quem está começando. Qual é a minha indicação? Inclusive, eu tenho um vídeo no canal falando disso. Se você está começando, eu recomendo que você comece com uma lente fixa, porque isso te obriga a ser mais criativo, obriga você a se movimentar, porque afinal de contas você não tem como puxar o zoom na lente, você tem que puxar o zoom na canela, né? Mas, dependendo do teu nível de fotografia, ter uma lente versátil, ter uma lente zoom vai entregar mais para você. Vou trazer um exemplo. Você só quer comprar uma lente, cara, você tem grana aí para comprar só uma lente, você quer uma lente versátil para você botar na tua câmera e não tirar mais. Talvez uma lente 16-50mm f2.8 da Sigma, se você tiver uma câmera cropada, vai ser excelente. Se você tiver uma 17-70mm da Tamron f2.8, vai ser excelente. Lentes super versáteis. Agora, se de repente você tem uma full frame, tá? Você tem uma câmera full frame, uma 24-70 é o sonho, né, de grande maioria dos fotógrafos pela versatilidade. E se você puder comprar ainda a f2.8, que é mais clara, mais luminosa, melhor ainda. Ou ainda uma 24-105mm f4 de abertura fixa, uma lente super versátil. Ou seja, você tem uma grande angular e você tem uma super tele em uma só lente. Então vai de analisar de fato o que você precisa, né, o que você imagina para a tua fotografia, até quanto você tem de grana para gastar para você fazer a melhor escolha. Fechou? Espero ter te ajudado nesse ponto 3 aí. Vamos lá. Agora é o seguinte, vamos lá, rapaziada. Se você, de fato, como é o caso, se você já está aqui nesse vídeo, se você chegou até agora, é porque você leva a fotografia a sério. E se você realmente quer entender de luz, quer entender de composição, de edição, atendimento, como se prospectar, como viver da fotografia, meu brother, eu tenho um curso para isso, para te ajudar. Então, curso que vai do básico até o profissional, é um curso que dá para você toda a dinâmica de toda a parte técnica da fotografia, como aprender a dominar o teu equipamento, até prospecção de clientes, até como se posicionar, até como se vender. E tem outro curso que pode te ajudar também, que de repente você já sabe fotografar, mas você não está conseguindo ter um resultado legal na sua edição. Eu tenho um curso que é Edição com Alma e com Propósito. Então, se você quer viver do sonho de verdade, dá uma conferida, o link está aqui na descrição. Eu acho que você vai gostar da proposta. São super acessíveis pelo valor que eu entrego nesse curso. Mas sem mais delongas, sem mais jabá, vamos de fato voltar para o conteúdo. Dica número 4. Entenda o seu nicho. A lente certa para o teu trampo, certo. Então assim, ó, a lente, por exemplo, para retrato. Você quer fazer retrato, teu lance é retrato. Uma lente 55mm, 50mm, uma lente 85mm, uma lente 135mm, por exemplo, vai ter um buquê super bonito, vai te dar compressão e vai distorcer praticamente zero. Então, por exemplo, qual que é a minha lente para retratos? É minha 55.8 da Zeiss. Essa é a lente que na grande maioria das vezes eu uso para fotografar e para filmar aqui minha esposa, a Dani, para entregar os conteúdos dela. Agora, se teu lance é, por exemplo, eventos e casamento, talvez uma 24-70 f2.8, mais uma 70mm, 200mm f2.8, é o combo clássico dos profissionais, o Prime do Prime do Prime, porque entrega uma grande versatilidade para você trabalhar em casamentos.
Eu estou tratando aqui como se fossem lentes todas para grande angular. Você vai encontrar para câmeras cropadas opções equivalentes a essa. Então, por exemplo, como eu falei, uma 24-70, se você faz casamento para uma câmera cropada, seria basicamente uma 17-50mm ou uma 17-70mm, como a Tamron entrega, por exemplo. Agora, se teu lance é viagem, lifestyle, uma 24mm, uma 35mm ou até uma 24-105, para você não perder nada, para você ter versatilidade, talvez seja mais interessante. Agora, você fotografa produto, mano, teu lance é fotografar comida, é fotografia estilo, talvez uma 50mm macro, uma 100mm macro, uma 90mm macro, como a Sony tem, talvez seja a melhor escolha. Agora, se você quer fotografar paisagem, arquitetura, você vai precisar, sem dúvida, de uma grande angular. Então, uma 14mm fixa, incrível, 2.8, ou uma 16mm, como é o caso dessa minha que eu tenho aqui, ó. Essa aqui é uma 16-35, então ela tem uma certa versatilidade. Ou até mesmo uma 24mm vai ser excelente para você. A lente que nesse exato momento está me filmando, tá vendo? Ó, que tem um buquezão bonitão, ó, tem um efeito bem legal. É uma 20mm f1.8. É a lente que eu utilizo para fazer astrofotografia, por exemplo. Então, escolher a lente sem pensar no teu trampo é tipo comprar uma roupa sem saber onde você vai, sacou? Então é basicamente essa analogia que eu escrevi aqui para vocês no roteiro. Escolher uma lente sem pensar no seu trampo é tipo comprar uma roupa sem saber para onde você vai. Você está comprando um terno para ir para um rodeio, para laçar de cavalo. Não faz o menor sentido. Então entender qual que é a lógica, qual trampo você vai fazer, sem dúvida vai fazer total diferença. Tá curtindo o vídeo? Comenta aqui embaixo se tá fazendo sentido para você. Se não, comenta também, que isso é bem importante, para que a gente entenda se nossa produção de conteúdo, se o que eu estou fazendo para vocês está de fato agregando na sua vida. Dica número 5, lentes full frame versus lentes APS-C. Cuidado com esse erro. Eu já falei isso um pouquinho antes para você, mas vou entrar nesse ponto agora. Seguinte, meu brother, aqui que você tem que tomar cuidado. Se sua câmera é APS-C, aquela lente 50mm, por exemplo, ela vira quase uma 75mm. A lente não muda, mas o sensor recorta o campo de visão. E isso muda completamente a tua escolha. Vou explicar isso para você de forma mais simples, tá? Então tem muita gente que acaba comprando lente errado, achando que é versátil e depois se arrepende. E é exatamente por isso que entender esse detalhe te salva a não jogar dinheiro fora. Então vamos lá. Se você tem uma câmera full frame, o mercado geralmente faz e tem como parâmetro o sensor full frame. Então, uma lente 50mm num sensor full frame é uma 50mm. Agora, se você bota essa lente 50mm numa câmera APS-C, vou trazer isso para a prática. Você tem uma Sony A7 III e tem uma lente 50mm. Aí você pega uma Sony ZV-E10 e bota uma 50mm. Você vai ter um recorte, o teu sensor ele é cropado, por isso significa crop, cortado, né? Então ela vai dar um zoom a mais, ela vai mudar teu ângulo de visão. Então a tua 50mm vai virar, na verdade, uma 75mm. Então, uma lente que é versátil do ponto de vista para fotografar retratos, talvez pode se tornar muito teleobjetiva, muito fechada para o que você precisa. Então você vai ter que se afastar muito do teu assunto. Então é necessário tomar esse cuidado. E o que acontece? Existem lentes feitas para sensores APS-C e para sensores cropados, mas sempre a referência vai ser voltada para um sensor full frame. Então vamos lá. Uma 10mm para um sensor cropado, porque todo sensor cropado tem um fator de corte. Na Sony esse fator de corte é de 1.5, na Canon é de 1.6. Então vamos lá. Uma 10mm, que é uma lente feita para sensor cropado, vai ser mais barata do que uma lente 16mm para sensor full frame. Mas o ângulo de visão da 10mm não é mais aberto ou maior do que da 16mm uma full frame. Porque você pega 1.5 vezes 10mm, vai ser basicamente uma 15mm. Então, só para você entender essa lógica do fator cropado, toma cuidado para não tomar esse erro de comprar a lente errada. Porque as lentes para sensores full frames, elas tendem a ser mais caras do que lentes para sensores cropados. Dica número 6. Peso e tamanho, né? Peso, tamanho e mobilidade importam, e muito. Então, não adianta você comprar uma 70-200 gigante achando que vai sair para fazer lifestyle no meio do rolê, por exemplo. Peso, tamanho e mobilidade. Se o teu trampo é na rua, viagem ou lifestyle, uma lente pequena, leve, faz total diferença. Então, o que é o lance? Ó? Mais leve, você fica mais livre, mais pesada, você fica mais versátil, mas tudo tem um preço. Então, qual que é o lance? Vou dar um exemplo para você, tá? Uma lente 70-200mm é uma lente grande.
mesmo as versões mais atuais. Então, assim, dependendo de onde você vai, cara, se você quer fazer trampo de rua, viagem, você andar com uma câmera dessa, incorre até num problema de segurança, arrancar da mochila e tudo mais. Agora, se você tem uma lente pequenininha, mais compacta, versátil, isso acaba te dando mais mobilidade. Então, por exemplo, eu gosto de fazer trilha pra caramba, mano. Eu gosto de subir montanha, gosto de ir pros rolê. Então, quando eu vou fazer esse tipo de trabalho, eu dou preferência para levar a minha 20mm f1.8, que é uma lente fixa, muito mais leve do que a minha lente 16mm, 16-35mm f4. Ela é infinitamente mais leve, quase o dobro do peso, mais leve do que essa aqui. Mesma coisa, ó, essa lente aqui, ó, é uma lente 150mm até 500mm. Deixa eu ver se eu consigo abrir sem derrubar aqui para você. Olha só, olha o tamanho que esse canhão fica, ó. Então essa lente fica um canhãozão, ela é muito grande, pesada. Então, dependendo do trabalho, pô, é uma lente excelente, mas eu abro mão de levar ela pela versatilidade, pelo peso. Olha só o que uma lentezinha dessa aqui faz, tem de qualidade, uma 55mm 1.8, por exemplo, para você levar numa viagem comparada com a lente daquela. Então, tamanho e peso fazem total diferença. De repente, você é um filmmaker, por exemplo, e você quer trabalhar com estabilizador. Tem lentes que tem o zoom interno. Então, quando você puxa o zoom da lente, ó, a lente não aumenta de tamanho. Então, para quem usa estabilizador, isso é um fator decisivo e coringa, porque você não precisa estar calibrando novamente o seu estabilizador. Então, peso, tamanho também importa. Então, leva isso em consideração quando você vai comprar uma lente, tá? Dica número 7. Estamos indo para nossa derradeira dica. Não compre lente pela moda, compre pelo seu olhar. Porque se liga, ó, a real é, não existe a melhor lente. Existe a melhor lente para você, pro teu olhar, para o que tu faz de fato, né? Então, assim, a galera se perde querendo uma lente da moda, a lente que o youtuber tal usa, a lente que aquele fotógrafo gringo tem. A lente perfeita é que tá nos seus vídeos. Olha só, essa frase que é muito boa, velho, que eu escrevi para vocês, ó. A lente perfeita não tá, né? Não é que tá no vídeo dos outros, na verdade. A lente perfeita é que traduz a tua visão de mundo. Porque tem uma coisa, meus brothers, que você aprende a trabalhar com uma distância focal. Geralmente, quando você pega uma lente nova, existe um tempo de adaptação para você entender como aquela compressão funciona, como aquela estética daquela lente funciona para cada coisa. Então, mais uma vez, a lente é uma ferramenta, bem como o martelo é para um prego. Então, assim, a lente não faz nada sozinha. Quem faz, de fato, é o fotógrafo. Então, você ter o domínio da tua lente é fundamental para você conseguir, de fato, ter resultados incríveis. Não vai só pela modinha. Só para a gente fechar isso daqui, né, então, basicamente é isso, meus brothers. Eu espero que você tenha, de fato, assim, entendido como que as lentes funcionam, principalmente essa diferença de lentes do sensor APS-C para o sensor cropado, entender que cada lente se adequa a uma necessidade. Toda semana tem conteúdo aqui, basicamente nesse período estou lançando vídeo todo dia, então não deixe de se inscrever no canal, cara, não deixe de comentar aqui embaixo, de indagar, de criticar, isso é fundamental para que a gente possa evoluir, mas principalmente transformar a nossa paixão pela fotografia em uma profissão. Seja você hobbyista ou se você de repente quer transformar de fato a fotografia na tua ferramenta de vida, cara, esse canal é para você. Comenta aqui embaixo qual lente você tem hoje, qual que é o sonho de lente que você ainda quer comprar, né? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não deixe de comentar aqui embaixo. Mais um dia, mais um dólar, eu sou o Maurício Guartelar e até a próxima.